O STF está revisitando esse assunto depois de 6 anos. Então, o Supremo Tribunal Federal começa a julgar nesta sexta-feira, em plenário virtual, um caso que pode rever a restrição do foro privilegiado de deputados, senadores e ministros. Em 2018, o STF decidiu o seguinte, que as investigações ficavam na corte quando envolvia crimes cometidos durante o mandato do parlamentar ou na função do cargo. Então, ficou defendido que o encerramento do mandato parlamentar por renúncia, cassação, não reeleição, por exemplo, implicaria o envio da apuração para a primeira instância. Então, se depois o deputado parlamentar não fosse reeleito, esse julgamento iria para a primeira instância. O caso envolveu um habeas corpus do senador Zequinha Marinho, do PL, que pediu para ter a sua situação analisada no Supremo. Ele é acusado de praticar rachadinha quando ainda era deputado federal entre 2007 e 2015 e a ação corria na Justiça do DF. Então, como estava decidido isso? De que, quando o deputado não estava mais no seu mandato, né, essa ação iria para uma instância inferior, agora o senador Zequinha Marinho recorreu ao STF e o STF analisa esse assunto. O relator do caso é o ministro Gilmar Mendes. Ao enviar esse caso ao plenário virtual, o ministro Gilmar destacou que o julgamento pode recalibrar os contornos do foro privilegiado. O julgamento, então, vai ser realizado em meio ao debate sobre a competência do Supremo para analisar o caso do deputado Chiquinho Brazão. A possível participação desse deputado na morte da vereadora Marielle Franco fez com que o caso fosse levado ao STF, que tem a atribuição de julgar parlamentares federais. Mas na época do crime, ele era vereador. Então o julgamento no plenário virtual durou uma semana, um assunto importantíssimo, exatamente por isso. O Chiquinho Brazão, como eu disse agora há pouco, era vereador durante o assassinato da vereadora Marielle Franco. Na teoria, então, esse assunto iria para uma outra instância. Mas, a partir do pedido do ministro Alexandre de Moraes, foi a primeira turma do Supremo Tribunal Federal que chancelou, que ratificou a prisão do deputado Chiquinho Brazão. Esse assunto foi parar na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, e os deputados decidiram jogar para frente, postergar a análise da manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão. Na prática, pessoal, o que você precisa saber? Que essa análise que o Supremo Tribunal faz é uma análise sobre a ampliação ou não do poder dos ministros do STF. Atualmente, os ministros do STF têm essa competência para julgar o foro de prerrogativa de função enquanto os parlamentares estão no mandato. Se o parlamentar não for reeleito, se ele não continuar no cargo por algum motivo, aí esse julgamento vai para uma instância inferior. Então, o senador Zequinha Marinho vai ao STF, solicita essa recalibragem e o STF pode ampliar os seus poderes sobre os julgamentos de parlamentares ou de servidores públicos que têm o foro privilegiado, o foro de prerrogativa de função. O ministro Gilmar Mendes é o relator do caso, já deu seu voto, dizendo sim que deve haver essa ampliação dos poderes do STF no foro privilegiado. Agora os outros ministros vão votar. A votação em plenário virtual, ou seja, ali online, os ministros não debatem pessoalmente, não debatem no plenário da corte esse assunto. Então a gente pode ter aí novidades na próxima semana, tendo em vista que o julgamento no plenário virtual ele acontece nos próximos 7 dias. Então temos aí esse tema muito importante. Você é a favor dessa ampliação das competências do Supremo Tribunal Federal para julgar políticos com foro privilegiado ou não? Você acredita que se o político perde o mandato, isso tem que ir lá para a instância inferior? Vamos lembrar o seguinte, que o caso do ex-presidente Bolsonaro é emblemático, porque Bolsonaro perdeu o mandato. Então, o que acontece? Ele não é mais político. Isso deve acontecer o quê? A análise deve ser de instâncias inferiores ou deve ser do Supremo Tribunal Federal? Tem políticos aliados de Bolsonaro que defendem que o julgamento ele seja transferido para instâncias inferiores. Com isso, o STF perde, né, a função, a capacidade ali de julgar políticos que estão fora de seu mandato. Para aqueles políticos que dizem que o STF persegue o ex-presidente Bolsonaro, seria uma boa jogada levar todos esses julgamentos contra Bolsonaro
para instâncias inferiores. Então, é um assunto que pode aí repercutir bastante, tanto pelos meandros que falam sobre o ex-presidente Bolsonaro, quanto os meandros que falam sobre o caso Marielle, que impactam diretamente o deputado Chiquinho Brazão.